Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo sejam independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 757 e minguando até 533 dias, 10 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 557 com o título A Química Organizada da Física Quântica e com este subtítulo Relação Quântica, ok? Acompanhe tudo que está sendo dito, não deixe de estar fazendo o trabalho de conscientização com estes blogs diários, ok? Eu sempre deixo um blog antes e um blog depois na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar tudo com praticidade e é, com facilidade para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. E também deixo na descrição um blog, uma abertura deste título em específico, a organização da física quântica, deixo uma referência deste título e logo em seguida eu deixo a abertura, as 5 repartições da abertura acima das estrelas de Deus para dar uma continuidade neste título em específico. E por fim, eu deixo a abertura deste subtítulo, Relação Quântica, e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito relacionar a leitura corrida nos 4 últimos blogs, certo? Eu apresento 4 blogs diários por dia e no último blog que eu vou apresentar, né, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Não deixe de estar acompanhando estes blogs diários, vá pela descrição, que vai ficar muito interessante, muito prático, para que você possa deixar de ser essa vítima social. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação, né? Formação de Deus em Cristo, né? A formação de Deus, ela se aplica nesta Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade, explicando astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Tudo isso na Bíblia significativa. Eu pego, né, tudo que está na Bíblia significativa como uma formação de Deus em Cristo e faço uma mediação sobre aquilo que já tenha hoje dentro da sociedade. Isso fica muito prático, muito claro, se vocês entenderem dessa forma que eu estou falando, da forma que eu dou a expressão livre, fazendo a mediação junto com a formação de Deus em Cristo e junto com aquilo que já tem dentro da sociedade. Hoje em dia, todos os trabalhos social, eles fazem uma conectividade daquilo que é a formação de Deus em Cristo, ok? Seguindo essas ideologias e fazendo dela uma realidade, determinando esse tempo do fim em específico, ok? Não deixe de estar acompanhando blogs diários, tudo que for dito antes, eu estou no blog de 757, significa que eu já tenha produzido 757 blogs diários, ok? Vamos fazer a leitura para a gente darmos a expressão livre. Vamos para a leitura.
Quando esta esposa se opõe contra o objetivo de seu marido, ela vai negar quem este marido é e relatando assim a inutilidade do marido, ou seja, ela vai manifestar algo objetivo contra o corpo expressivo deste marido e se opondo por um plano objetivo que seja dela, sem experienciar o plano objetivo do marido. Isto explica que o amor é a traição desta objeção. Com palavra, ela nega esta união por negar quem o marido é. A objeção desta esposa compromete a união objetiva do marido e negando assim a união deste objetivo, que são relativos para esta união. O objetivo ele pode ser relacionamento compartilhado, desde que a esposa compreende e experienciam a relatividade do seu marido. O marido pode receber a ideia objetivo de sua esposa, desde que esta confia neste marido como sua mentora social. E como as muitos separam a mesa do marido e excluindo o seu marido por classes sociais. E assim, esta esposa vai determinar o marido quem senta na mesa com ela. E fará isto por orgulho ou por vergonha deste marido. Isso explica que a esposa de hoje contradizem o seu marido somente para se fazer melhor ou pior do que este marido. E muitas delas dizem: se não for do meu jeito, não será do seu jeito. Isto explica a desunião da esposa para tomar o lugar do marido por um corpo expressivo, explicando assim a inutilidade deste marido. Esta manifestação revela quem a esposa é, mas não revela o marido por causa da sua independência emocional e que está sobre a alegria e a tristeza desta esposa. Ou seja, eu até posso dar a vida para a minha esposa, desde que esta esposa seja eu mesmo. E se esta esposa estiver fora da minha realidade, ela vai apenas representar uma ideologia para representar uma guerra fria, ou até mesmo para me manter o meu corpo expressivo no plano espiritual de Deus. Fora disso, absolutamente tudo é relatividade e absolutamente tudo aonde eu considero o meu amor ou o plano objetivo. Sendo que o plano objetivo, com sabedoria, ele pode até ser o próprio amor, desde que o marido tem sabedoria para conduzir este plano com amor relativo para estes corpos dependentes deste amor. Fora disto, tudo será absolutamente inútil, tanto o amor como também o plano objetivo deste marido. Muito interessante, vamos por parte para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. Vamos lá. Se vocês não viram o blog antes, é interessante que vocês vejam, é o primeiro blog da descrição do vídeo. É interessante que vocês vejam para que dar continuidade, para que dá uma continuidade nesse raciocínio deste blog diário, deste título, Relação Quântica, certo? Vá lá e veja e volta aqui para que a gente possa dar continuidade neste título, Relação Quântica. Vamos lá então para a expressão livre. Quando esta esposa se opõe contra o objetivo de seu marido, ela vai negar quem este marido é e relatando assim a inutilidade deste marido. Ou seja, ela vai manifestar algo objetivo contra o corpo expressivo deste marido e se opondo por um plano objetivo que seja dela sem experienciar o plano objetivo do seu marido. Não é ruim, sabe? Quando a esposa divide sem intenção a sua ideia com o seu marido, sabe? E que ela venha a acrescentar. Mas é muito ruim quando a esposa ela divide
os planos do seu marido, por orgulho ou por qualquer outra situação, né. Muitas das vezes, esse tipo de esposa, ela tem uma dificuldade por daquilo que ela foi criada na sua parentela, então ela encontra uma dificuldade para relacionar outro homem, porque às vezes ela vê o pai dela no lugar do seu marido, por exemplo. Então ela, às vezes, ela cria uma rejeição pelaquilo que ela foi criado, certo? Então ela vai, articulando isso até encontrar, uma solução, então ela vai fazendo divisão, certo? É muito delicado isso para vocês entenderem isso no dia de hoje, a família tradicional, tudo que nós viemos a aprender dentro da nossa casa, da nossa família tradicional, afetar as nossas consciências por uma coisa para o outro. Cada um tenha uma resistência para relacionar isso de uma forma correta a outras pessoas, um relacionamento saudável, certo? Não é para menos, certo? Quando o marido tem sabedoria, ele pode conduzir essas ideias para às vezes, né, para manter essa família unida, ok? Então entenda, quando a esposa se opõe contra o objetivo de seu marido, ela vai negar quem o marido é e relatando assim a inutilidade do marido, a inutilidade. Às vezes, essa inutilidade são a tudo aquilo que ela vê com os seus olhos, pelo aquilo que ela foi criado, com medo, escassez, pobreza. Então, ela vai relacionando isso ao seu marido, certo? É muito interessante que os maridos tenham a paciência nesse tempo que nós estamos moldando as nossas origens, relacionando, tudo isso é uma delicadeza, ok? Entenda isso. Ou seja, ela vai manifestar algo objetivo contra o corpo expressivo deste marido e se opondo por um plano objetivo que seja dela, né, dela sem experienciar os planos objetivos do marido, né? Quando a esposa não, às vezes, a maioria das vezes hoje a maioria das esposas, ela vai para os seus relacionamentos com uma resistência, né, com um certo bloqueio, né, para relacionar o seu marido. Isso fica muito delicado quando ela vem apresentando essas coisas, ela não vai conseguir relacionar se ela não confia no pai dela e muito menos no marido dela, ela vai poder confiar. Se ela confia muito no pai dela, às vezes ela vai confiar excessivamente no marido e às vezes o marido pode frustrar ela. Da mesma forma, tudo é um temperamento, não existe nada correto, tudo tem que ter um equilíbrio de ambas partes para que tudo isso dê certo, ok? Entenda isso. E já aconteceu de marido, né, às vezes desapontar uma esposa, já aconteceu de uma esposa desapontar o marido, certo? E quando isso acontece no tempo de hoje por causa dos nossos ensinamentos das nossas famílias tradicionais, ok? É muito comum isso. Isto explica que o amor é a traição deste objetivo. Com palavra, ela nega esta união por negar quem o marido é. A objeção desta esposa compromete a união objetiva do marido, certo? Tudo aquilo que nós fazemos de união, ela gere para nós uma prosperidade. Se a esposa estiver dividindo o marido dentro da sua casa, nenhuma das pessoas vai para nenhum dos 2 vai para frente. A família sempre vai ficar na escassez, na miséria, certo? E às vezes você vai olhar assim e não vai conseguir fazer. Se for uma pessoa que tem conhecimento, ele vai ficar com a mão amarrada, sem poder fazer nada. Não adianta você ter conhecimento e ter uma pessoa, às vezes, usando ali os seus corpos emocionais, te travando por uma coisa e outra, né, por uma coisa e outra, entenda. Ou seja, a união ela traz prosperidade, mas quando você tem alguém dentro de casa que estão dividindo as coisas, elas vão trazer a miséria, a escassez, e aquela família vai ficar muito delicada. E quando, às vezes,
o marido ou a esposa não tem sabedoria para lidar com esse tipo de situação, eles vão ficar sempre flertando um ao outro e vão ficar cada vez mais pobres, não só de condições financeiras, mas também com as suas mentes escassas, sabe? É muito deprimente, muito ruim você ter esse tipo de relacionamento. Olha, não vale a pena, ok? Muitas das vezes, tudo que o marido precisa e tudo que a esposa precisa é que um respeite um ao outro. Ninguém é o dono de ninguém para decidir a vida de nenhum no outro. Eu tenho o quê? Relacionamento compartilhado. Relacionamento compartilhado é o quê? É onde eu unifico aquilo que é objetivo e não faço objeção contra aquela ideia. Eu tenho que fazer experiência, eu tenho que me arriscar. É muito comum, às vezes, você pegar uma pessoa que é uma, um marido ou uma esposa que não está nem aí para nada e eles vai e cresce de uma vez para o outro porque eles se arriscam porque eles não estão preocupados com o status, quem é que vai, ela não escolhe pessoas para sentar na mesa dela. Então eles arriscam a vida e eles acabam dando certo no meio desse, certo? E principalmente pegar às vezes você está namorando uma pessoa que as pessoas falam que é doidinha, não liga para nada, entende? Aí ela expande a consciência daquela pessoa que é namorada, de repente eles caem numa forma, num relacionamento conjugal mais sério e então eles veem que aquela aventura dele foi uma prosperidade. Por que que foi uma prosperidade? Porque eles estavam unidos, independente daquilo que eles viveu junto, eles estavam unidos. Acontece muito isso dentro da sociedade, é só vocês olharem, certo? E negando assim a união deste objetivo, que são relativos para esta união, né? Isto explica que o amor é a traição desta objeção, com palavra ela nega esta união por negar quem o marido é. A objeção desta esposa compromete a união objetiva do marido. Tudo aquilo que a esposa fazer uma objeção contra o corpo expressivo do marido, né? Ou seja, ó, a objeção dessa esposa compromete a união objetiva do marido. A união objetiva geralmente está com o corpo expressivo do marido, certo? O marido, ele tem essa ideia, né? Você pode olhar aí dentro da sociedade, por mais que hoje as coisas estejam desorganizadas, o marido, ele tem essa ideia de representar uma família em específico, porque ele é a semente e a mulher é a terra fértil, entenda isso. Então, o marido, ele tem essa ideia, né, de estar, né, responsável pelo o lar, pela sua casa. Exatamente isso. Entende isso? Existe uma complexidade para me falar sobre isso, porque hoje as coisas é muito delicado, certo? Entenda isso. Então, a objeção desta esposa compromete a união objetiva do marido. Então, união objetiva é do marido. A união objetiva é do marido, que significa que quando a esposa está fazendo uma objeção contra o marido, ela está se dividindo dentro da sua própria casa. Se você pegar, para você entender isso, pega aí um filho, você tem um filho com a sua esposa, né? Então, você entende que tudo que vocês fazer uma objeção, por mais que seja certo ou errado, para defender a índole de um filho, por exemplo, você ir contra a esposa, ou a esposa ir contra o filho, você entende que as suas casas ficarão divididas? É da mesma forma a esposa ir contra o marido e o marido ir contra a esposa, é isso, fica a mesma forma, a mesma coisa, certo? Quando o relacionamento é compartilhado, eu experiencio aquilo que a minha esposa diz, e quando o relacionamento é compartilhado, a minha esposa experiencia aquilo que eu digo, certo? Eles se arriscam por essa família, e no fim, se os dois for, né, muito relativo, né, um para o outro, eles vão conquistar muitas coisas dentro da sociedade, ok? Então, a objeção dessa esposa compromete a união objetiva do marido e negando assim a união deste objetivo que são relativo para esta união.
O objetivo ele pode ser relacionamento compartilhado, desde que a esposa compreende e experiencia a relatividade do seu marido, certo? É muito interessante se a esposa conseguir ouvir o seu marido, ok? É muito interessante isso. O marido pode receber ideal objetivo de sua esposa, desde que ela confie neste marido como uma mentora social, né? E se ela tiver essa confiança no seu marido, né, vai depender muito daquilo que ela viveu dentro com seus pais, dentro da sua casa, com seu pai, certo? Se ela não confia no pai, ela também não vai confiar no marido, certo? Se ela tem grande confiança no pai, ela pode sim ter uma grande confiança no marido, né? Vai depender muito daquilo que isso vai afetar, a criação vai afetar no casamento conjugal, principalmente nesse tempo do fim, né, nesse relacionamento conjugal no tempo do fim vai afetar muito, ok? Então entenda isso. O marido pode receber ideal objetivo de sua esposa desde que ele confia neste marido, desde que ela confia neste marido como uma mentora social. E como há muito, separem a mesa do marido. Como há muito, separa a mesa do marido. E excluindo o seu marido por classe social, certo? É comum, muitas das vezes, a esposa ela deixar de ir em qualquer evento para que, por exemplo, dependendo daquilo que diferencia, a esposa ela vai ter uma resistência para estar no mesmo ambiente que o marido, por uma coisa ou outra. Ou às vezes até pelo que o marido seja maltrata ela mesma, fica falando mal, então ela não fica querendo estar com aquele marido, mas mantém um status de casamento ou até mesmo por status social, onde a esposa sente vergonha porque o marido não tem uma profissão, certo? Porque o marido não é aquilo, não é aquele outro. Existe e vice-versa. O marido ele pode sentir vergonha de sua esposa por uma situação ou outra, se comparando ao outro. Ou seja, então, em determinada situação, eles vão ter uma mesa separada, porque eles estão não pelo relacionamento, e sim pelas classes sociais, que eles estão mantendo esse casamento pelas classes sociais, disputando com amigo, com colega, quem tem mais, quem não tem mais, então as coisas ficam delicadas, ok? Geralmente essa sensibilidade, ela vem do lado feminismo, que ela a preocupa mais com aquilo que é a aparência, né? Que é aquilo que é uma ideia que aparenta, né? Que represente ela dentro da sociedade, certo? E ela preocupa muito com a expressão visual daquilo que as pessoas estão vendo ela, ok? Certo? Existe homens também assim? Existe, mas não é tão grande contra o lado feminino, que elas olham mais a aparência, elas sentem mais o prazer por aquilo que elas vê, ok? Entenda isso, ok? As mulheres têm essas delicadezas. Então, entenda. O marido pode receber ideal objetivo de sua esposa, desde que ela confia neste marido como sua mentora social. E como as muitos separa a mesa do marido, né? Separa a mesa do marido, excluindo assim o seu marido por classes sociais, né? Assim, esta esposa vai determinar o marido que senta na mesa com ela, né? Muitas das vezes ela prefere sentar na mesa junto com a amiga, com o marido das amigas delas, mas ela não se sente bem quando o marido dela senta na mesa ali junto com aqueles amigos delas, né? Que elas falam que é amigo, porque eles estão representando uma classe social, eles não estão representando um casamento, ok? Pode olhar aí, dentro da sociedade tem muito isso, ok? Tem muito isso, ok? Pode olhar aí, certo? Só vocês fazer uma análise, você vai ver que tem isso dentro da sociedade, ok? E fará isto, né? E assim esta esposa vai determinar o marido que senta na mesa com ela e fará isto por orgulho ou por vergonha deste marido. Isto explica que a esposa de hoje contradiz o seu marido somente para se fazer melhor ou pior do que este marido. E muitas delas dizem, o que muitas delas dizem? Olha, se não for do meu jeito, não será do seu jeito. Quando você ouvir uma coisa dessa, você pode ver que não nada que você possa fazer, porque a esposa já está dividindo o seu casamento dentro de casa por planos objetivos. Ela não experiencia, ela apenas forma uma objeção para
confrontar o corpo expressivo deste marido, certo? E que muitas das vezes que ela diz uma coisa e depois ela impede de que o marido produza alguma coisa para prover alguma coisa, e da mesmo tempo ela vai e cobra o marido, humilha o marido por essa mesma ideia, se fazendo de frágil dentro do relacionamento conjugal, certo? Às vezes, quando for para humilhar, ela vai lá em cima, né? Mas quando for para se humilhar diante do marido, ela ignora aquela situação e troca suas expressões e sei lá, isso é muito delicado, ok? Então, quando você ouvir isso, olha, se não for do meu jeito, não será do seu jeito. Quando você ouvir isso, você pode ter certeza que ela está dividindo dentro da sua casa. O que eu quero que vocês entendam? Vocês não podem tirar conclusões precipitadas por aquilo que a esposa diz, certo? Porque ela, na hora que ela está sem pensar, elas dizem um monte de coisa. Você tem que valorizar aquilo que é família para você e manter nesse relacionamento com sabedoria. Muitas das vezes, se isso vir no ato missionário, Deus está querendo te mostrar alguma coisa dentro da sociedade para que você possa trabalhar isso no ato missionário. Todas as pessoas que estão no ato missionário, elas passaram por dificuldade dentro de uma coisa, a pessoa que foi violentada dentro da sua casa pelo seu marido, aí depois ela vai lá, começa a dar mentoria para outras mulheres, para ela não passar o mesmo, ou seja, todas as pessoas que se transformam em missionário é porque elas têm uma dificuldade, elas têm uma resistência. Várias pessoas que eu vejo aí hoje dentro da sociedade, esposa e marido, que tem um corpo expressivo grandioso e que pode trazer muitas coisas produtivas para dentro da sociedade, mas muitas das vezes ela cria uma rejeição para se manter num status social ou até mesmo para, né, sei lá, qualquer coisa, certo? Eu vejo muitas pessoas que desenvolveram muito bem o seu corpo expressivo e hoje está, né, sem usar esse corpo expressivo para instruir outras pessoas, ok? Entenda isso. Então, quando você ouvir isso da sua esposa, olha, se não for do meu jeito, não será do seu jeito, isto explica a desunião da esposa para tomar o lugar do marido por um corpo expressivo, né? Aqui ela vai se exaltar, né, diante desse marido, certo? Aqui ela vai se exaltar. Isso todas as relatividades com a esposa, é muito comum ser muito intemperamental. Elas não têm, muitas das vezes, em tempero. É doce demais, é meiga demais, é tudo. O marido, ele tem que ter atenção naquilo que a esposa dele está dando a ele de relatividade e entender particularidade e usar isso com sabedoria para que você possa também fortalecer o seu corpo expressivo da mesma forma, certo? Quando o marido tem sabedoria, nada disso fica ruim, desde que ele saiba usar isso de uma forma correta, ok? Entenda isso. Então, se não for do meu jeito, não será do seu jeito. Isto explica a desunião da esposa para tomar o lugar do marido por um corpo expressivo, explicando assim a inutilidade do marido. Esta manifestação revela quem a esposa é, mas não revela o marido por causa da independência emocional e que está sobre a alegria e a tristeza desta esposa. O marido, ele se contenta, ele reflete tudo aquelas emoções da sua esposa. Por exemplo, às vezes você vai, procura a sua esposa numa noite ou numa qualquer coisa, então, se a esposa de uma certa forma, você entendeu que a esposa ficou triste, fez uma coisa e outra, o marido ele vai sentir aquilo que a esposa está sentindo, uma rejeição ou qualquer outra coisa, então ele vai sentir, porque tudo que o marido quer é conectar o corpo dessa esposa para dar ela prazer. Vamos falar isso diretamente. E se a esposa está fazendo uma objeção, quando o marido tem consciência, significa que ele está entendendo que ela está fazendo uma desunião, que ela está separada. Mas entenda isso aqui, ó, mas não revelará o marido por causa da independência emocional, ou seja, o marido ele tem um corpo emocional independente, um corpo expressivo independente do seu corpo emocional, porque ele vai depender do corpo emocional da sua esposa, né? Então ele vai começar a sentir o corpo da sua esposa, aquilo que a esposa sente, porque pode olhar isso, faz essa percepção para você ver.
Tudo que o marido quer é agradar a sua esposa. E quando ele sofre uma objeção dessa esposa, ele fica triste, porque ele entende que a esposa dele está triste. E se ele fica alegre, se ela fica alegre, ele também fica alegre. Se a esposa respeita ele, ele também fica alegre, fica harmonioso com ela. Então, tudo vai depender de como essa esposa está reagindo, certo? O marido, ele depende dessa esposa, da reação dessa esposa, para ele formar a sua opinião, porque a opinião dele sempre vai ficar em segundo plano, porque ele vai focar mais naquilo que a esposa dele está ficando triste, está ficando alegre. Se a sua esposa não está sempre te fazendo objeção, né, pode ter certeza que o marido, nunca vai ficar feliz. Talvez isso já tenha terminado e vocês não perceberam, ok? Entenda isso. Então, esta manifestação revela quem a esposa é, mas não revela o marido, por causa da independência emocional que está sobre a alegria e a tristeza desta esposa. Então, o marido, ele tem o seu corpo expressivo, independente da emoção dele, mas dependendo da emoção dela em específico, quando eles estão conectados, né? Independente quando eles estão conectados. Porque essa ideia do corpo expressivo do marido, ele dá uma ideia de espiritualidade, e porque ele não terá um corpo emocional, mas ele vai sentir o corpo emocional da sua esposa, e isso vai fazer com que o marido fica conectado com essa esposa. E com isso ele consegue fazer a observação quando a esposa está dando uma rejeição a ele, está fazendo uma objeção, quando a esposa está humilhando ele, quando o marido é marido, ele consegue fazer essa percepção, mas quando ele começa a sentir esse corpo emocional dele juntamente com a esposa dele, a esposa está passando mal, também está passando mal, blá blá blá, muitas coisas, então aí fica muito delicado, ok? Existe o blog diário que eu tenho falado sobre isso, se você estiver acompanhando, vocês vão entender do que está sendo dito, ok? Ou seja, eu até posso. Vamos voltar desde o início, que eu quero dessa expressão completa. Vamos lá. Não será, se não for do meu jeito, não será do seu jeito. Isto explica a desunião da esposa para tomar o lugar do marido por um corpo expressivo, né? A esposa vai querer o corpo expressivo, ela vai demonstrar para outras pessoas que ela também tem grande influência social, sei lá, qualquer coisa, ela vai estar se opondo ao seu marido, explicando assim a inutilidade deste marido. Esta manifestação revela quem a esposa é, mas não revela o marido, porque o marido é dependente, entende? Não revela a esposa, que é emocional, mas não revela o marido, por causa da independência emocional que está sobre a alegria e a tristeza desta esposa. Ou seja, eu até posso dar a vida para minha esposa, desde que esta esposa seja eu mesmo, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma relatividade daquilo que nós entendemos de nós mesmos, só então a gente consegue entender aquilo que nós estamos recebendo de relacionamento de outras pessoas externas, ok? Quando isso acontece, de que o marido dê a vida para a sua esposa, ele também toma a vida dela. Isso só serve para uma ideologia. Pode olhar aí, a maioria das pessoas que falem que dá a vida pela sua esposa, ele maltrata a esposa, bate na esposa, né, violenta ela dentro de casa. A maioria desses tipos de pessoas são assim. Quando é que eu vejo que o marido realmente ama a sua esposa? Não é dizendo essas palavras grosseiras, chata, não é isso. É expressando carinho, né? Eu já vi as pessoas algum podcast elogiando a esposa dele, falando assim: Nossa, a minha esposa estava comigo o tempo todo, eu amei ela, eu amo, porque ela passou comigo todo o tempo e tal, fazendo aquele carinho. Agora, não é questão de eu manifestar em pública, eu dou a vida para minha esposa. Porque quando a pessoa manifeste isso, é porque ela já tem um bloqueio emocional, já tem uma resistência, está acontecendo algo já, ele não consegue ver a relatividade, a coisa, a serenidade de estar relacionando isso, ok? Entenda isso. Então, essa ideia de você dar a vida para a sua esposa não pode convencer as pessoas que estão aí
né, nas mídias sociais e para fantasiar outras mulheres. Ah, eu quero um marido desse, quero isso, quero tal, certo? Se você ama mesmo a sua esposa, só manifeste o carinho que você tem por ela em público, é só isso. Manifestou carinho, eu não preciso falar palavra grosseira da vida para como é que é? Para um viver, o outro tem que morrer, não existe isso. Eu tenho que ser relativo, eu tenho que lutar junto, né? No meio do caminho, por exemplo, e nós estamos afogando junto, por exemplo, eu vou afogar junto com a minha esposa, eu entendo que se eu morrer, a minha esposa pode continuar a vida dela, pode ser uma prova de amor, isso pode ser. No último caso, no último tempo, não tem opção, então eu posso tirar a minha vida para que minha esposa possa continuar a vida dela, né? Alguma coisa desse tipo, ok? Nesse tipo aqui, não é questão de ideologia, não, porque tudo aquilo que eu expresso com a minha boca vira ideologia. Pode ver aí, dar vida para as pessoas, dar vida para minha esposa, se isso é ideologia pura, ok? Não, não, você que é esposa, se estiver ouvindo uma coisa dessa, né, ou ouvindo de outra pessoa, pode saber que ele está num plano ideológico, ele não está tendo carinho com a esposa, ele não está amando a esposa. Essa mesma pessoa que fala e que manifeste isso dentro da sociedade, que dá a vida, são essas mesmas pessoas que tiram a vida da sua esposa. Acredita nisso. Pode fazer aí uma análise aí, vocês vão ver que é assim, ok? Entenda isso. Ou seja, eu até posso dar a vida para a minha esposa, desde que esta esposa seja eu mesmo, né? Eu sou um corpo emocional, eu sou o meu corpo expressivo, sou o meu corpo emocional, então eu dou a vida para mim mesmo. E se esta esposa estiver fora da minha realidade, agora sim, quando eu falo da minha realidade, eu vou relacionar isso à minha esposa, à minha parceira, aquilo que está do meu lado, meu relacionamento compartilhado. Nada mais do que isso, meu relacionamento compartilhado. Eu olho para ela, vejo que ela está alegre, vejo que ela está feliz, vejo que ela está triste. Eu vou relativando isso na minha consciência. Eu vou corresponder naquilo que ela está me dando. Eu vou corresponder naquilo que ela está me dando. Ah, ela está me negando, tá? Ah, beleza, já tá, entendi, né? Tá negando tudo, tá criando uma objeção. Então, significa que o caminho dela. Mas então eu faço disso uma relatividade. Ou seja, eu até posso dar minha vida para minha esposa, desde que essa esposa seja eu mesmo, porque o meu corpo emocional é relativo, certo? Então, de uma determinada situação, eu faço ele como uma esposa, porque é com ele que eu sinto outras coisas dentro da sociedade, eu sinto a minha vida, eu sinto a relatividade entre outro corpo, é o que eu sinto, às vezes, aquilo que a minha esposa está me dando de relatividade, eu vou entender isso com o meu corpo que eu estou usando, é isso que vai fazer de mim uma pessoa relativa, ok? É o meu corpo emocional. Então, entenda isso. Ou seja, eu até posso dar a vida para minha esposa, desde que esta esposa seja eu mesmo. E se esta esposa estiver fora da minha realidade, ela vai apenas representar uma ideologia. Representar uma ideologia para representar uma guerra fria, ou até mesmo para me manter o meu corpo expressivo no plano espiritual de Deus, da unificação, certo? Entenda isso, muito interessante, certo? Vocês aí às vezes ficam ouvindo a Bíblia significativa, sem interpretação, não sabe que essa Bíblia é significativa, que ela fez tudo para a unificação, tudo que for estar dito ali serve para a unificação, não tem nada de realidade. A Bíblia significativa, ela é 100% ideológica, não tem nada de relatividade. Pode começar pelo sacrifício de Emanuel, você vai ver que de lá para cá tudo foi ideologia, certo? Não vê essa Bíblia do jeito que vocês estão vendo, não tire conclusão, porque senão vocês vão desgraçarem as suas vidas, ok? Entenda isso. Então, vamos lá de novo, isso é muito interessante. Ou seja, eu até posso dar a minha vida para minha esposa, desde que esta esposa seja eu mesmo. E se esta esposa estiver fora da minha realidade, ela vai apenas representar uma ideologia, para representar uma guerra fria, ou até mesmo para me manter o meu corpo expressivo no plano espiritual de Deus. Fora disto,
absolutamente tudo é relatividade, absolutamente tudo é relativo. Isso é um relacionamento compartilhado, é eu compreender minha esposa me compreender, é eu dar a palavra de carinho para ela, respeitar o espaço dela e ela me respeitar da mesma forma, certo? Às vezes eu fico pensando comigo, eu particularmente, eu não sinto necessidade de amor das pessoas. Eu só sinto necessidade que elas me respeitam, que as pessoas que estão à minha volta me respeitam, só isso. É muito livre quando você está perto de uma pessoa que ela te respeita, você fica tão contente, tão alegre, isso é uma grandiosidade. Se hoje nós não tivéssemos uma ideologia muito confrontosa, nós poderia dizer que o respeito é o próprio amor. É eu cuidar da pessoa, a pessoa entender as minhas particularidades, eu entender as particularidades dela, daquilo que ela dela. Então, o respeito, ele é muito, muito grandioso. Ele vale mais do que eu entender a pessoa, eu amar a pessoa. Isso vale mais. Quando você respeita, você vale mais do que o amor. Eu tenho para mim, só para uma ideologia, só para vocês entenderem, certo? O entendimento, ele dá muito também, sabe, essa ideia, mas o respeito, eu preservar a humanidade, aquele espaço da pessoa como ser humano, eu me respeitar, respeitar aquela pessoa, a pessoa me respeitar, você fica livre. Ai, Maria, esposa, hoje eu vou jogar uma bola porque eu estou bem. Ah, isso que você quer, né? Tá tranquilo, pode ir jogar bola, por exemplo. Isso é o respeito, a vontade do marido se concretizando naquela esposa, né? A esposa fica feliz pelo marido. Então, isso é o respeito, certo? Porque hoje tudo que você faça é uma objeção, não tem respeito, e se não tem respeito, você não consegue unificar uma coisa, porque nós somos desfragmento do reino de Deus, nós temos consciência dividida, às vezes a gente pensa numa coisa, a pessoa pensa numa coisa, você está pensando assim, né? Entendi, eu respeito. É assim que você aprendeu na sua criancice com seus pais, tudo bem, está tranquilo, tá tudo bem, está tudo certo. É assim que você aprendeu, isso é certo para você, então vive dessa forma que você acha que é certo. Isso é o mínimo para você se manter no seu lugar, você não violentar a pessoa, para você respeitar as pessoas, para você amar ela. O mínimo que você tem de condições é respeitar a pessoa, fica muito bom, ok? Entenda isso. Às vezes você não ama a pessoa, não, mas o respeito é melhor do que o amor, tá? Porque as pessoas não sabem amar. Se ela fala assim, não amo a pessoa não, só respeito ela, tá bom, tá ótimo. Então, fora disto, absolutamente tudo é relatividade, absolutamente tudo, aonde eu considero o meu amor ou o meu plano objetivo, né? Quando o marido consegue considerar o amor dele, aquilo que ele entende de amor dele, e o junto ao plano objetivo, ele consegue muitas das vezes conquistar a sua esposa. Vamos falar isso. Conquistar a sua esposa, porque hoje em dia, se você tem amor e tem objetivo, não vai faltar nada para você, você fica bem, certo? A não ser que a sua esposa está fazendo uma obsessão, né, uma objeção com uma determinada situação, qualquer coisa, então fica muito delicado, significa que ela está tomando os seus caminhos, independente do marido. E aí vocês entendem como é que funciona. Então, fora disso, absolutamente a relatividade, né? Fora disso, absolutamente tudo é relativo e absolutamente tudo, aonde eu considero o meu amor ou o meu plano objetivo, sendo que o plano objetivo, com sabedoria, ele pode até ser o próprio amor, desde que o marido tem sabedoria para conduzir este plano com amor relativo para estes corpos dependentes deste amor, certo? Aí, dependentes vão incluir filho, esposa, tudo, né? Fora disso, tudo será absolutamente inútil, tanto o amor como também o plano objetivo deste marido, certo? Então, muito interessante esse finalzinho. Vamos ler ele de novo para a gente terminar. Vamos lá. Aonde eu considero o meu amor ou o meu plano objetivo, sendo que o plano objetivo sem sabedoria, ele pode com sabedoria. O plano, vamos voltar de novo. Aonde eu considero o meu amor ou o meu plano objetivo, sendo que o plano objetivo com sabedoria,
com sabedoria, ele pode até ser o próprio amor, desde que o marido tenha sabedoria para conduzir este plano com amor relativo para estes corpos que são dependentes deste amor do marido, certo? Que são dependentes, deixa eu acrescentar uma expressão aqui, que são dependentes deste amor. Fora disto, tudo será absolutamente inútil, tanto o amor como também o plano objetivo deste marido. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Só faça isso realmente se isso estiver sendo, né, relativo à sua consciência, que você está entendendo que é uma realidade, você está entendendo o que é o reino de Deus, que é aquilo que você conecte a sua intensidade, daquilo que é o seu amor, daquilo que é a sua relatividade. Cada um vai ter a sua forma de amar as pessoas. Não, nem todo mundo são iguais para amar. Existem vários tipos de amor, vários tipos de relatividade, sabe? Muito, muito, muito grandioso. Existe amor do reino de Deus, existe amor de esposa, né, para o marido, existe amor de marido para a esposa, amor de vários tipos de entendimento, aquilo que nós podemos entender o ser humano. Existe amor entre amigos, onde eu entendo meu amigo, minha amiga me entende, fidelidade, laços, tudo isso são grandiosos, existe variedade, certo? Não determine que o amor é só uma coisa, não determine isso. Cada um de nós temos um dons e muitas das vezes a gente vem manifestando esses nossos dons pelo aquilo que nós ama, pelo aquilo que nós entende de Deus, pelo aquilo que nós ama, pelo aquilo que nós entende de nossa esposa, pelo aquilo que nós ama, pelo aquilo que nós entende de nossos filhos. Cada um vai ter as suas formas relativas, cada um vai ter seus dons, vai ter a sua sabedoria. Existem vários tipos de amores, vários, 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 vários. Não deixe o seu corpo limitado e achar que é só uma coisa, que é você ficar junto com a pessoa e determinar que isso é o amor. Não é não, tá? Não é não. Ah, eu vou determinar, vou ficar junto até o fim e dizer que isso é amor. Não é não. Não é não, tá? Existem várias formas de você amar, certo? As pessoas, de você compreendê-la, de você fazê-la feliz, de você deixar ela, né, livre para ela entender delas mesmas, muitas das vezes, é muita coisa, ok? E hoje em dia eu acredito que o amor de Deus pela humanidade dar para nós essa liberdade para nós experienciar aquilo que nós podemos absorver de bom da nossa origem, da nossa vida, entender que é nossas intimidades, certo? E muita coisa. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.